A Bíblia nos ensina a nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que ele, a seu tempo, não ao nosso tempo, mas para que ele, a seu tempo, nos exalte. Tiago também nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É uma tendência natural do ser humano ter um coração arrogante, querer ser como Deus. Foi isso que levou à queda no Éden. Mas é inteligente e, sobretudo, espiritual nos submetermos à vontade de Deus, entendermos um propósito de Deus para a nossa vida e fazermos com que este propósito sirva às pessoas. Atos capítulo 6 e versículo 33, não me falha a memória, diz que, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, ou seja, Davi, o maior rei de Israel, entendeu que o propósito essencial da nossa vida, seja onde for que Deus nos plantar, é servir as pessoas. E isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Que essa verdade esteja na nossa vida, que nós sejamos humildes, nos submetamos à vontade de Deus e entendamos o princípio de serviço que o Evangelho propõe. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas, Escola Dominical, Currículo dos Jovens, terceiro trimestre de 2024. Estamos estudando sobre Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 7, que está aí na sua tela. Lição de número 7. Do dia 18 de agosto de 2024, o título da nossa lição é Deus abate o coração orgulhoso. Na aula de hoje vamos tratar sobre a queda de Nabucodonosor, que não foi provocada pelo homem, mas provocada por Deus. E nem fez Nabucodonosor perder o trono. Fez Nabucodonosor passar 7 estações com os animais e Deus restituiu depois o trono a Nabucodonosor. Mas foi necessário para que Nabucodonosor entendesse quem ele era, quem era Deus. Ele precisava entender que o que ele estava fazendo como monarca mundial era simplesmente cumprindo um propósito de Deus. E ele precisou reconhecer isso. Sobretudo, esta aula é muito importante para nos ensinar que tudo o que nós somos deve atender um propósito divino. Mesmo que Deus nos coloque em lugares altos, nós precisamos entender que Ele nos colocou ali para atender um propósito divino, para servir aos seus propósitos e, sobretudo, para servir também às pessoas. O texto principal da nossa lição está em Daniel, capítulo 4, versículo 37, que nos diz o seguinte: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor teve que reconhecer isso. O processo que Deus o submeteu não foi fácil, principalmente para a imagem de um rei. Mas Nabucodonosor conseguiu chegar no lugar que Deus queria. Resumo da lição. Nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça divina. Em tudo. Nós precisamos saber do nosso potencial, dos nossos valores, precisamos entender quem nós somos, mas nunca podemos nos orgulhar disso. Eu aprendi a tributar sempre ao Senhor toda a glória. Mesmo no meu trabalho secular, quando eu fazia algumas coisas que as pessoas diziam, nossa, Souza Silva, que bom que você fez, ó, e tal, eu dizia, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Eu aprendi que a alegria pode ser nossa, mas a honra e a glória sempre tem que ser para o Senhor. Tem gente que bate no peito, eu sou bom, eu faço isso e aquilo, meu irmão. O que você seria se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus? Se não fosse Deus te sustentando, onde você estaria? Então, a alegria, não esqueça essa frase, a alegria é nossa, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor. O próprio Deus disse isso, a minha glória não darei a outrem.
Texto bíblico da nossa lição está em Daniel, capítulo 4, versículo 1 ao 6, que nos diz o seguinte: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha a atitude de Nabucodonosor. É claro, depois do processo de humilhação, né? Ele diz, pareceu-me bem. Não foi Deus que me pediu, mas pareceu-me bem tornar notório a todos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, ou seja, não tem fim. E o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu trono, ou seja, achando que eu era a última bolacha do pacote. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fosse introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Nabucodonosor era um homem que Deus falava muito com ele através dos sonhos, né? Deus falava muito com ele através dos sonhos. E esse sonho não foi como aquele da estátua, né? Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Porque aquele sonho, ele esqueceu o sonho. E Daniel teve, né, usado por Deus, claro. Daniel precisou contar o sonho para ele se recordar do sonho e Daniel dar a interpretação. Esse sonho não. Este sonho, ele não se esqueceu, mas ele sabia que era um sonho perturbador e que tinha algo para ensiná-lo. E aí, durante a lição, nós vamos tratar aqui desse sonho. Vamos então ao primeiro ponto da nossa lição, onde o nosso escritor vai falar sobre o edito e o sonho do rei. Primeiro parágrafo, o edito real. Então esse quarto capítulo começa com esse edito do Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial para conhecimento de todos. Todos deveriam conhecer o que se passou com ele. E é interessante que o rei não se envergonha, né? A gente percebe que uma hora o rei estava dizendo, não é esta Babilônia que eu construí com as suas próprias mãos para a minha glória. E de repente Deus submete ao rei a um processo de tratamento. E depois que ele passa por esse processo de tratamento, ele não tem vergonha de falar dos seus erros. Ele não tem vergonha de falar daquilo que ele fez e que não deveria fazer, mas que trouxe um grande aprendizado para a vida dele. Isso é magnífico, não é? Essa mudança que Deus promoveu, uma mudança de personalidade, uma mudança de caráter. Mudança de personalidade aqui não é que ele deixou de ser quem ele era, se tornou uma outra pessoa, mas a personalidade e o caráter dele, principalmente o caráter, foram moldados por um processo que Deus o submeteu. Segundo parágrafo, a satisfação momentânea do rei. O nosso escritor deixa claro para a gente aqui, ó, o rei estava satisfeito e próspero em seu palácio. Ele estava satisfeito e próspero. Ele chegou a dizer, não é esta Babilônia que eu construí com as minhas próprias mãos para a minha glória? E eu escrevi aqui o seguinte, olha, satisfação pessoal em coisas humanas é sinal de tragédia. Pastor, é proibido estar satisfeito? É proibido estar satisfeito com a minha conquista, com o meu trabalho, com a namorada, com o namorado, com o casamento, com as coisas que eu conquistei, com o carro que eu quis comprar? Não, não é proibido estar satisfeito. Mas você precisa entender que as satisfações não podem estar só em coisas humanas. A nossa maior satisfação tem que estar em Deus, porque se a nossa satisfação estiver em Deus, nós vamos compreender que as coisas humanas são um resultado de estarmos em Deus. Aí é uma satisfação verdadeira, aí é uma satisfação genuína. Outra coisa que o nosso escritor propõe aqui, ó, é que, no entanto, a satisfação do rei foram abruptamente interrompidas por um sonho perturbador. Na verdade, a gente às vezes fala que Deus estava punindo, Deus agiu, é isso aí, Deus pega o camarada e humilha. Não, Deus está tratando. E a gente vai ver isso aqui. Deus tratou
tratou Nabucodonosor, de forma que ele reconheceu. É claro que a terapia de Deus é terapia de impacto. Eu falo que a terapia de Deus é de impacto. Deus tratou, foi impactante para a vida dele, mas ele realmente passou por um processo intenso e rápido de transformação. A prova foi que, mesmo sendo rei, ele podia falar: gente, não escreve sobre isso não. Deixa essa história morrer com o tempo. O negócio de eu ficar pastando aí, 7 anos, ficar no meio dos animais, crescer esse monte de pelo no meu corpo, esquece isso. Deixa isso pra lá. Isso não é coisa que se conta, não. Não. Ele diz, no texto que nós lemos aqui, ele diz, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, ele, mesmo nesse tratamento de choque, nessa terapia de impacto que Deus utilizou com Nabucodonosor, ele fala: não, eu vou registrar isso, vou deixar outras pessoas ouvirem essa história para aprenderem. Para aprenderem. A Bíblia, as histórias bíblicas, elas nos ensinam. Outra coisa importante a falar neste segundo parágrafo do primeiro ponto aqui é que, às vezes, Deus precisa nos tirar da zona de conforto. Foi o que Deus fez com Nabucodonosor. Não rejeite, não arrepie, não rechace quando Deus te tirar da zona de conforto, porque é para produzir crescimento e conhecimento. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A descrição do sonho, então aí está a narrativa do sonho, né? O rei viu uma árvore frondosa que crescia cada vez mais até a sua copa chegar nos céus. As folhas dessa árvore eram belas
e muitos eram os seus frutos. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela, os pássaros faziam ninhos nos ramos. No sonho surge uma sentinela, um anjo que descia do céu e dava ordem para que a árvore fosse cortada, ou seja, está tudo certo, a árvore está produzindo frutos, está ajudando os animais, enfim, aí o Senhor vai cortar essa árvore, deixando somente as raízes presos e o tronco presos com ferro e bronze. E ele deveria, Nabucodonosor, ser molhado do orvalho do céu e viveria com os animais selvagens. Durante 7 tempos, teria a mente de um animal selvagem em vez de uma mente humana. A gente pensa assim, mas Deus vai submeter um rei a esse processo. 7 anos é muito tempo. Meus queridos, Deus trabalha na nossa vida quanto tempo for preciso para nos fazer chegar onde Ele quer. Nós precisamos deste campo de treinamento. E você precisa entender isso. Jovem, então, na nossa juventude, a gente precisa entender isso. Outra coisa importante, quanto maior o plano de Deus para a sua vida, maior vai ser o campo de treinamento. Então, submeta-se ao processo. Outra coisa muito importante, quanto mais rápido a gente aceitar o processo, olha que eu não falei entender, quanto mais rápido a gente aceitar o processo e se submeter a ele, mais rápido o processo vai passar. Tem gente que demora anos da vida para entender que ele está vivendo um processo. Aí quando ele fala, isso é um processo de Deus, então agora o processo vai começar. Aí demanda ainda o tempo de duração do processo. Então se você entende que é um processo de Deus, mais rápido o processo se inicia e mais depressa ele vai terminar. Tem coisas que Deus permite sobre a nossa vida só para nos ensinar aquilo que é importante para que a gente viva segundo a sua vontade e segundo o seu propósito. Mas é tão pouca coisa para que eu passe esse processo inteiro. Mas se não fosse o processo é o seguinte, gente, deixa eu explicar uma coisa sobre processos de Deus. Deus pode pegar, transformar a sua vida rapidinho, um passe de mágica não, que Deus não é mágico, mas no estalar de dedos e te fazer ser aquilo que ele precisa. Por que Deus não faz isso? Porque se você não passa pelo processo, você não vai ter as marcas do processo, a vivência do processo, o aprendizado do processo. As marcas do processo, a vivência do processo, o aprendizado do processo é que nos transforma verdadeiramente. Isso é uma ação de Deus que nos transforma para que a gente chegue no lugar que Deus quer que nós estejamos e não retrocedamos. Depois de enfrentar o processo, nunca mais nós seremos as mesmas pessoas. O processo tem um objetivo, nos transformar. Deixa marcas, mas, sobretudo, nos transforma. Segundo ponto da nossa lição, está aí, ó. Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Primeiro parágrafo, agindo com prudência. Eu gosto desse tipo de fala aqui muito. Mesmo para comunicar a verdade, é preciso ter prudência e saber a forma adequada de falar. Conta-se que um discípulo de Aristóteles chegou para ele e falou, mestre, eu quero contar uma coisa para o senhor. Ele perguntou para o discípulo assim, já passou pelas 3 peneiras? O que você vai me falar? Já passou pelas 3 peneiras? E o discípulo disse para ele, mas 3 peneiras? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Ele falou, a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai falar é verdadeiro? Você já constatou que é verdade ou você só ouviu de alguém? A segunda peneira é a peneira da bondade. O que você vai falar é bom e produz bondade. Nós não podemos só falar coisas boas, porque tem coisas boas que não produzem bondade. É bom só pra gente. Então nós precisamos falar, divulgar aquilo que além de ser bom, produza também a bondade. Já passou pela peneira da bondade? Aí o discípulo ficou olhando para ele. Ele falou, a terceira peneira é a peneira da necessidade. É necessário você falar agora? É necessário você me contar isso? É importante você contar nesse momento? Meus irmãos, se tudo que nós fizermos passar pelas 3 peneiras, peneira da verdade, bondade e necessidade. Então, Daniel, ele teve esse crivo. Daniel tinha aqui uma revelação de Deus agora que ia detonar o rei. Ele não fala assim, agora esse rei vai ver que eu sou homem de Deus e acabou, e fala de qualquer jeito. Não, ele tem prudência, ele tem a forma correta de falar. E muitas vezes é aí que nós pecamos. Quantas pessoas que eu já vi na igreja falam, mas eu sou homem de Deus, sou profeta, é isso mesmo. Tá, mas o que... E Deus me falou, tá, mas o que Deus te falou é para você divulgar?
O que Deus te falou vai promover a bondade, é para divulgar agora, vai promover a bondade, é necessário para esse momento, então nós precisamos. Eu gosto de Natan. Deus falou que Natan, ó, o rei pecou, meu filho, o homem segundo meu coração. Aí Natan vai pro palácio, passa um dia com o rei, talvez comeu ali, almoçou e tal. Aí, quem sabe depois do almoço, senta ali ó, na varanda do palácio, vai dar uma relaxada. Aí Natan fala, rei, eu quero contar uma história pro senhor. Ai, Natan, você é profeta, você conta a história? É, eu vou contar uma história pro senhor. Certo homem, tinha muitas ovelhas. Ele vai contando, papapá. Olha, ele vai trazendo a mente do rei. Na hora que o rei Davi fala, rapaz, quem que é esse homem? Eu vou matar esse camarada. Os camaradas do meu reino, aí ele fala, rei, esse homem é o senhor. A forma que ele falou, a maneira que ele não aproveitou que Deus tinha falado para ele um pecado do rei para ele acreditar que podia solapar a autoridade do rei. Não, agora o rei vai ver. Não, meu irmão. Às vezes Deus nos fala coisa para a gente ser um agente de Deus e nos falta prudência para agir. A gente age sem prudência, toma na cabeça e depois fala, eu tô sofrendo por amor ao reino de Deus. Não, tá sofrendo porque você foi imprudente. Tá sofrendo porque fez sem que Deus te falasse. Pastor, mas Deus me mostrou, tá? Ele te mostrou, mas falou que era pra você contar pros outros. Ele falou que era pra você fazer o quê? Eu gosto, nesse quesito, do pai de Sansão. Um anjo chegou e falou pra mãe de Sansão, você vai ter um filho, ele vai ser nazireu, você não pode beber bebida forte, falou tudo pra ela. Aí ela vai e fala pro pai de Sansão. Era o sonho do camarada, já tava velho, e era o sonho dele ter filho. Meu filho, nós vamos ter um filho. Deus falou que não sei o que. Ele falou, calma, você está muito empolgado. Não, mas Deus falou, tá bom, calma. Vamos orar e pedir para esse anjo, o mesmo que falou com você, voltar e falar comigo, para que ele nos diga o que nós devemos fazer com o menino. Não, mas ele já... Não. Calma, vai devagar. Aí ele ora, o anjo volta, ele pergunta. Ou seja, é um processo de Deus para a nossa vida. Segundo parágrafo do segundo ponto, tá aí na sua tela, ó. A interpretação do sonho. Ó, olha aí para sua tela, a interpretação do sonho. Agindo com coragem e cautela, Daniel passou a contar ao rei a interpretação do sonho. Primeiro, árvore frondosa e majestosa. Era o próprio rei Nabucodonosor. Né? Falava da riqueza do reino, falava de tudo que ele tinha conquistado, do reinado poderoso dele. Segundo, o juízo divino. Aí aqui o escritor diz que o semblante do rei deve ter caído ao ouvir o restante da interpretação, mas ele precisava ouvir. Deus iria tratar. Eu imagino Daniel falando isso no tom adequado, da forma adequada, conduzindo a mente do rei para falar. E outra coisa que o sonho deixa claro dessa interpretação, que seria vivendo entre os animais. Deus havia decretado uma sentença. Aí a gente vai ver no terceiro ponto aqui, terceiro parágrafo do segundo ponto, que Daniel aconselha o rei, ó rei, aconselha o senhor, se humilhe diante do Senhor. Deus estava mostrando para dar livramento. Gente, sempre que Deus nos mostra alguma coisa, a Bíblia, aliás, diz que Deus não fará coisa nenhuma que não revele ao seu povo através dos seus profetas. Sempre que Deus mostra alguma coisa, é para dar livramento. Aí Daniel aconselhou, ó, terceiro parágrafo do segundo ponto, o conselho de Daniel. Daniel aconselhou o rei, o que ele tinha que fazer. Ele não entendeu, e aí percebemos que Daniel não se limitou a explicar o sentido do sonho. Ele também aconselhou o rei a deixar a sua soberba e a renunciar os seus pecados. Daniel tinha um compromisso com a defesa da verdade. Ele podia simplesmente falar, ficar calado e pronto. Ele diz, não, eu estou comprometido em defender a verdade. Ele não teve medo, falou de forma correta, mas aconselhou o rei. Terceiro ponto da nossa lição, o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia, o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Primeiro parágrafo, Deus abate o orgulho. Próprio rei deixa isso claro, ó. 12 meses após o sonho, ele cumpriu cabalmente sobre a vida de Nabucodonosor. Quando o rei se vangloriava, uma voz do céu declarou-lhe o destino.
sendo expulso da companhia humana e passando a viver como um animal. Ó, Deus avisou, Deus falou, Daniel foi inteligente, usou a forma certa e falou. E em Provérbios, Salomão escreveu que o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. O meu pai, depois que ele aconselhava a gente várias vezes, ele falava, ó, agora eu vou parafrasear o texto com o que está acontecendo com você. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o trouxa passa e sofre a pena, perdão, mas ele usava essa palavra. Ele falou, já te avisei, te avisei, te avisei. E você não está querendo atender. Nabucodonosor foi avisado, estava tudo certo. E ele preferiu viver na pele. Ele preferiu viver na pele. Outra coisa que o nosso escritor nos coloca é que, reiteradamente, a Bíblia adverte sobre os perigos da soberba e do orgulho. Jesus afirmou que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu penso como intérprete da Bíblia. Toda vez que Deus vê um arrogante, a primeira memória de Deus que surge, isso é uma fala humana, nós chamamos isso de antropopatia, atribuir sentimentos humanos a Deus. Toda vez que Deus vê um arrogante, a primeira coisa que ativa na memória de Deus é Satanás. Todo arrogante herda o mesmo espírito do diabo, que estava no céu, ao lado de Deus, do Todo-Poderoso, e o seu coração se tornou arrogante, acreditando que podia colocar o trono dele junto ao trono do Altíssimo. Então não esqueça disso, todo arrogante traz à memória de Deus as ações do diabo. E aí, né? Preciso falar o que acontece, né? Segundo parágrafo do terceiro ponto, o rei reconhece a grandeza de Deus. O nosso escritor nos diz que o ímpio precisa ser confrontado pela palavra de Deus e saber que se encontra perdido. Muito diferente de algumas pregações de hoje, a mensagem de Deus para o rei não buscou inflamar o seu coração, o seu ego, mas mostrar o seu estado para que pudesse se arrepender. Então, Deus procura gerar arrependimento. E às vezes a gente tem medo. Não, mas eu vou falar isso, o que a pessoa vai falar? Irmão, só fale. Por quê? A restauração do rei da Babilônia mostra que o evangelho tem poder e é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. O evangelho é poderoso. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação daquele que crê. E o último ponto da nossa lição, pregando para todas as pessoas. A postura de Daniel, ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei, nos ensina sobre a necessidade de pregarmos para todas as pessoas sem medo. Eu já tive amigos que transitaram em situações que a Bíblia critica não, que a Bíblia condena. E eu falei para eles, ó, seu amigo, gosto de você, te respeito a sua dignidade humana, você é uma pessoa de bem, maravilhosa, mas você está errado. Ah, mas você está errado. A palavra de Deus diz que está errado. Se você quiser continuar no erro, ok, mas essa é a verdade. E às vezes nós temos medo de expressar essa verdade e fazer que as pessoas realmente saibam e entendam que estão andando no caminho errado. Eu escrevi aqui, quero finalizar dizendo que nosso dever é pregar. Nosso dever é pregar. É papel do Espírito Santo gerar convencimento. Pregue a verdade, disse Paulo a Timóteo, instes a tempo e fora de tempo. Nós pregamos e o Espírito Santo é capaz de convencer as pessoas. Mas precisamos ter coragem para, em dias que todo mundo quer fazer a política da boa vizinhança, tá bem com todo mundo, nós precisamos estar bem com o céu. É melhor estar bem com o céu. Pregar a verdade. Falar com os homens de forma correta, sem abusar, solapar a dignidade humana da pessoa, usar as palavras certas, passando pelas 3 peneiras, mas pregar a verdade de Deus a todo tempo, em todo tempo. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.